nós estaremos entrando em Isaías 36, tá? Vamos estar aí me ajudando a compartilhar. Que Deus possa nos dar sabedoria para entender a palavra dele, né? Deixa eu tirar mais uma palavra aqui, né? E aqui nós vamos falar do capítulo 33 de Isaías, 36 de Isaías, que está falando assim, essa história está registrada lá em 2 Reis 18, do 13 ao 37, porque Isaías, ele existiu, ele era um profeta que estava na época desses reis aí, tá? Ele profetizava no reinado de Ezequias, tá? Aqui tá falando no capítulo 36, assim, 14 anos do reinado de Ezequias, de Judá, Senequeribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas. Estou achando o som um pouquinho alto, deixa eu só dar uma baixadinha aqui, porque senão é... Aí, gente, o que aconteceu? Senequeribe, rei da Síria, ele era inimigo de Judá. Ele atacou a cidade de Judá, que eram protegidas por muralhas, porque as cidades naquela época, elas eram protegidas por muralhas, né? Todas as cidades, qualquer cidade era cercada. E as conquistou, Senequeribe, o rei da Assíria. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laques a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para encontrar com ele, encarregado do palácio, que foi Eliaquim, Sebna e Joá. O oficial assírio lhe disse, esses 3 saíram para encontrar com ele, né? Aí o oficial falou assim: levem para Ezequias, que era rei de Judá, levem esta mensagem do grande rei, o rei da Síria, que era o Senequeribe. Em que você está baseando a sua confiança? Perguntou em quem? Mandou perguntar para o rei Ezequias onde que ele estava baseando a confiança dele. Será que você pensa que as palavras podem tomar lugar à experiência militar e força? Porque, como se diz, Senequeribe confiava na sua própria força. Você está confiando ele falou assim, ó, quem é você? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Síria? Você está confiando na ajuda do Egito? Mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala. Isso vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ele falou assim, ó, logo você, Ezequias, vai confiar no rei do Egito, que escravizaram eles lá no passado. E Senequeribe ficou debochando dele, zombando dele. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou, por acaso, você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? Você confia no Senhor seu Deus? Aqui está Deus de letra maiúscula, porque Ezequias confiava realmente nesse Deus que nós confiamos, que ele era Deus, ele era Deus e continua sendo Deus, e o nosso Deus não muda, quem muda é o ser humano. E ele falando assim, você vai confiar nesse seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorasse um só altar? Eu vou fazer um trato com você. Em nome do rei. Eu lhe darei, a proposta dele, hein? Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo o oficial assírio
menos graduado e, no entanto, espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Isso tudo é o Senaqueribe estava desafiando o rei Ezequias para a guerra. Você pensa que eu ataquei e destruí seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. E aí, então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fala em aramaico, por favor, pois não entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, eu estou falando para todo mundo escutar, para todas as pessoas que estão sentadas nas muralhas. As muralhas eram uns muros bem largos, né? E que terão de comer suas próprias fezes. Vocês, do jeito que vocês estão aí, vocês vão comer os seus próprios cocô e beber a sua própria urina. Vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escute o que o grande rei, o rei da Síria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixe que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los, e não deixe que ele os convença a confiar no Senhor. Ele está convencendo vocês a confiar no Senhor, Deus, e ele não vai fazer nada por vocês. Não pense que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não dê atenção ao rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era um rei que era servo de Deus, sabe? O rei manda que vocês saiam da cidade e se entregam. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figo das suas próprias figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantação de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. O tempo todo, né, Éder? Oi, pessoas. Oi, pessoa. O tempo todo o povo de Deus aqui estava acreditando, e o rei da Assíria, Senaqueribe, desafiando até o próprio Deus. Eu tenho pena de quem desafia o próprio Deus. Nossa, o juízo vem, né? E aí ele falou assim: olha, será que os deuses das outras nações as salvaram do rei da Síria? Onde agora os deuses da Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim? Tudo com letra minúscula. Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países salvaram o nosso rei? Que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Porque o rei Ezequias mandou, né, eles ficarem calados. E abestado, ex-servos de Deus. Ex-servos de Deus. Somos temente ao Senhor. Não somos besta, não. Somos espertos demais. Né, gente? Mas o povo... Olha para você, a esperteza do povo de Deus. O rei Ezequias mandou o povo ficar calado. O rei Ezequias ficou como havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Eles ficaram assim, né? Então aqui nesse capítulo 35 de Isaías está aí o rei Senaqueribe, né? Senaqueribe está debochando, ele invade Judá, zomba de Deus,
E aqui no capítulo 36, né? 36, zomba de Deus. Rabsaque afronta a Ezequias e ao Senhor. Muito bem. Aqui tá o Senecaribe desafiando o povo de Deus, e Deus mandou Ezequias mandou o povo ficar calado. O povo só ficou calado. E essas três pessoas, esse capítulo 36 encerra com Eliaquim, Sebna e Joá, que rasgaram suas roupas em sinal de tristeza. Antigamente, lá no passado, quando as pessoas estavam tristes, elas rasgavam suas roupas e jogavam terra na cabeça, e eles estavam tristes. E Senecaribe, rei da Assíria, zombando do povo de Deus. Eles que são abestados, né? Porque eles não sabem o que estava acontecendo.